Boa noite. Vamos dar início à nossa escola bíblica, amém? Ouvindo a palavra de Deus, com o nosso pastor Joaquim Leitão, que vai falar sobre o nome de Jesus. A primeira, segunda, terceira e quarta, quinta e sexta mensagem, penso eu, não é? Do estudo sobre o nome de Jesus. E até podemos começar com uma oração, não é, pastor? Amém. Permite-me que eu ore. Posso orar? Exato. Muito obrigado. Temos o nosso pastor João para orar. Senhor, nesta noite vimos à Tua presença. Damos-te graças, Senhor, pela Tua palavra, pela escola bíblica, por aquilo que Tu vais ensinar e vais pôr no nosso coração. Usa-te do meu pastor, Senhor, usa-te dele, dá-lhe ânimo, força, renova, Senhor, o seu coração e dá-lhe ainda mais ânimo para ministrar com poder e ousadia a autoridade que só Tu podes dar, Senhor. A Tua palavra, para que nós possamos crescer e nunca mais sermos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. É um prazer. Somos poucos, mas somos bons, que é o mais importante. De estarmos de novo juntos para a escola bíblica e continuarmos com o estudo sobre, na verdade, o nome de Jesus. E como há pouco o pastor João nos dizia, hoje vamos, na verdade, meditar na lição 5 e na lição 6 deste estudo muito interessante. A lição 5 trata disto, irmãos. Como Jesus obteve o seu nome. E nesta lição é-nos exposta 3 maneiras pelas quais Jesus obteve o nome glorioso, todo-poderoso, que tanto nos céus, na terra e no inferno tem todo o poder. Como os irmãos sabem, Jesus, ao ressuscitar, declarou aos seus discípulos, e temos em sua palavra: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Como Jesus obteve o seu nome? Nós vamos ver, como acabei de dizer, por 3 modos. Jesus obteve o seu nome por herança. Segundo, Jesus obteve o seu nome glorioso por conquista. Ele também teve, na verdade, travar uma grande batalha, ter uma grande conquista para obter este nome glorioso que ele tem. E por fim, Jesus obteve o seu nome por concessão. Vamos agora ver, queridos irmãos, esta verdade na palavra de Deus. E eu peço aos nossos queridos irmãos de porem-nos esta escritura. Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 6. Carta do apóstolo aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, como queiram. Capítulo 1, e vamos ler verso, na verdade, 1 a 6. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Repare, irmão, dissemos há pouco que o primeiro ponto pelo qual o Senhor recebeu este poder foi, na verdade, por herança. E é o que diz, precisamente, peço aos irmãos, para continuarem a pôr a Escritura ali, para nós continuarmos a ler até ao versículo 6. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo
a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando te herdou mais excelente nome do que eles. Verso 5. Portanto, a qual dos anjos o Pai disse isto? Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Agora reparem, irmãos, Jesus obteve, agora diz o nosso manual, um nome mais excelente do que os próprios anjos. E nós sabemos que os anjos são seres maravilhosos, servos de Deus, com uma excelência maravilhosa. Mas Jesus, como acabámos de ler na Escritura, obteve um mais excelente nome. Como é que ele obteve um nome mais excelente? Por herança. Como acabámos de dizer, por herança. Quando é que Jesus herdou seu excelente nome? Quando ele foi gerado do Pai. É o que dizem o versículo 5 e 6. Se os irmãos puserem ali, eu leio ali. Se não, leio aqui. Diz assim: pois a qual dos anjos Deus jamais disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, queridos irmãos, por herança foi, na verdade, o primeiro meio pelo qual Jesus obteve o seu nome. E acrescentamos, Jesus obteve também o seu nome por conquista. Efésios, eu peço aos irmãos para porem esta escritura, Efésios 1, vamos ler dos versículos 19 a 21. Efésios 1, se faz favor, e vamos ler dos versículos 19 a 21. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que queremos, segundo a operação da força do seu poder. As forças das trevas que tentaram segurar Jesus debaixo do poder da morte não conseguiram cativá-lo. O poder que vivificou o Espírito de Jesus no Hades conquistou a morte e as forças das trevas. Nesse poder, irmãos, que vivificou o Espírito de Jesus, ele despojou os principados e os poderes. Os irmãos vão, por gentileza, pôr ali a escritura. Colossenses, capítulo 2, versos... Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Faz favor. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Que nos diz: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo poder ressuscitou o corpo físico de Jesus dos mortos e o assentou à direita de Deus Pai.
Vejam, na verdade, o versículo 21 deste mesmo capítulo 2. Colossenses 2, os irmãos vão pôr ali, versículo 21. Essa posição de autoridade à direita de Deus Pai está acima de todo o nome que se nomeia. Só um minuto. Colossenses 2, 21. Não. Sim, está bom. Não toques, não. Só confirmar aqui. Exato, tente lá, irmã. Esta escritura não está a dar com o sentido acima. Exato, obrigada, queridos irmãos. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E por último, queridos irmãos, Jesus obteve o seu nome, dissemos nós, por concessão. Filipenses, no capítulo 2, os irmãos vão fazer o favor por ali, os versos 5 a 11. Jesus obteve o seu nome por concessão também. Filipenses 2, versículo 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E finalmente, verso 9, até 11. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Reparem, irmãos, Jesus, por concessão, foi-lhe concedido pelo Pai, pela obra que ele realizou e a conquista que ganhou. Louvado seja o nome do Senhor, concedeu-lhe, na verdade, por concessão. Os irmãos ponham, por favor, agora o versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E finalmente, verso 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, queridos irmãos, o nosso Salvador, por estes meios, por herança, por conquista e por concessão, obteve o seu nome. E agora a lição 7 nos diz, irmãos, não, eu saltei, é a lição 6, acabamos lá, exato, saltei uma folha, peço desculpa. Jesus conquistou este nome, na verdade, e este nome, isto é o mais glorioso para nós, irmão Rui, ele o deu à igreja. Então a lição 6 trata, o nome de Jesus pertence à igreja. Jesus obteve o seu nome para benefício da igreja. Jesus e o seu nome já possuíam autoridade. Certos irmãos compreendem, mesmo antes de vir a este mundo, travar a batalha que ele travou contra Satanás, contra a injustiça, contra o pecado e triunfar, dando a sua vida, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário e pelo poder de Deus ressuscitando dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus e o seu nome já possuíam autoridade. Isto foi demonstrado
no seu ministério terrestre. Tudo o que Jesus fez no plano da redenção, Ele o fez por nós. Eu sei que disto os irmãos estão, na verdade, bem cientes e bem firmes. Ele foi feito o cabeça sobre todas as coisas para a igreja. E os meus queridos irmãos vão pôr ali Efésios, capítulo 1, versículo 22. Confirma esta afirmação que o nosso manual nos dá. Efésios, capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Louvado seja o seu nome. Jesus deu ao crente o poder de procuração para usar o seu nome. E os irmãos sabem bem o que é uma procuração e o nosso manual explica. O que queremos dizer por poder de procuração? O poder de procuração é uma autoridade escrita de uma pessoa a dar poder a outra para executar negócios por ela. Tudo isto nós sabemos perfeitamente bem, não é? Jesus, o cabeça da igreja, está à direita de Deus Pai. A igreja, o seu corpo, está aqui na terra. Esta verdade bíblica também bem conhecemos. O cabeça está na glória e o seu lugar, não é que ele esteja lá sempre, estou absolutamente convencido, mas o seu lugar de glória é sentado à direita da majestade do Pai Celestial. Nós fomos autorizados a fazer o seu trabalho aqui na terra em seu nome. No seu nome e no poder do Espírito, nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar a sua palavra, orar, impor as mãos sobre os enfermos e expulsar demónios. Tudo isto, irmãos, porque Ele concedeu-nos poder que há no seu nome. Louvado Ele seja para todo o sempre. No seu nome, nós estamos a reforçar a derrota de Satanás aqui na terra. O nome de Jesus pertence à igreja. É bom, irmãos, que nós estejamos bem convictos desta verdade e nos regozijemos, porque somos a sua igreja e eu sei que tenho a autoridade e o poder que Ele me concedeu no seu nome. Quando Jesus herdou o seu nome, nele nós também herdamos o seu nome. Efésios 1:18. Os nossos irmãos vão pôr ali a escritura para lermos. E aqui o nosso manual deste versículo chama, na verdade, repare sua herança nos santos. Obrigado. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E esta é, na verdade, uma das riquezas da sua glória nos santos. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Os nossos irmãos vão fazer a gentileza de pôr esta escritura aqui no nosso quadro. Romanos 8:17, se faz favor. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Os irmãos sabem que co-herdeiro significa juntamente, somos juntamente co-herdeiros com Cristo. Queridos irmãos, obrigada. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando Jesus derrotou Satanás e obteve o seu nome por conquista, como atrás já falámos, nele nós também derrotamos Satanás.
Graças a Deus que sabemos esta verdade perfeitamente. Tudo o que Jesus fez no plano de redenção, fê-lo por nós como nosso substituto. Em Cristo, a derrota de Satanás foi depositada à nossa conta. Somos nós, na verdade, que a podemos usar porque Ele assim o determinou. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Derrotamos Satanás juntamente com Cristo. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo e fomos sentados juntamente com Cristo acima de todos os principados, poderes, todo o nome que se nomeia. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ainda que os irmãos conhecem perfeitamente esta verdade, nós vamos pedir e vamos ler Romanos 8, 37, que os irmãos façam o obséquio. Nós queremos ser muito bem educados para aqueles queridos que estão a fazer um trabalho maravilhoso. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja Ele para todo o sempre. Quando foi dado a Jesus o seu nome, também nos foi dado a nós o seu nome nele, diz o nosso manual, e muito bem. Ele é o cabeça, nós igreja, somos o corpo. Ambos, o cabeça e o corpo, foi dado a ambos. O cabeça e o corpo foi dado o mesmo nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por conseguinte, irmãos, podem ver que os nossos estudos não são muito extensos, para não dizer, não são muito maçadores, mas são realmente bastante breves. O nosso irmão Joy Davis, já falei dele, foi quem preparou este manual e eu gosto de todos os estudos, irmãos. Eu vou tentar convencer o nosso pastor João, num futuro, falarmos, na verdade, sobre os dons do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, a obra preciosa do Espírito Santo. Irmãos, eu andei anos e anos para tentar descobrir um estudo bíblico, um livro, um caderno, um estudo. Anos, mas assim de 30, 40 anos, irmãos. Só quando eu dei o estudo que eu estou a falar sobre o Espírito Santo, que o irmão Joy Davis escreveu para a Escola Bíblica Zoé, onde eu, como disse aos irmãos, os últimos anos do meu ministério foi ministrando nessa Escola Bíblica, é que eu fiquei com um conhecimento que me satisfez plenamente. Lembro-me, naquela altura, os irmãos devem conhecer, há um pastor da Assembleia de Deus, que é o pastor Luís Reis, foi pastor aqui, que a Luz, agora está reformado, mas está pregando, andando por aqui e por lá. E ele fez há anos, uns 30 anos ou coisa assim, estava eu dando este estudo. Um estudo muito interessante sobre os dons do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E li, comprei, li, e achei muito interessante, mas disse assim, este trabalho, bom trabalho, Deus o abençoe, mas comparado com este irmão Joy Davis, não quero saber. Por isso, o pastor João, no futuro, concordar que demos esse estudo sobre o Espírito Santo, eu creio que os irmãos vão ser ricamente abençoados. Então, queridos irmãos, vamos pedir ao nosso querido irmão Zé Manuel, vamos ficar de pé, vamos orar, para fazer o favor de terminar o nosso estudo bíblico. Não tem aí? Ok. Querido Deus e Pai, graças te damos por esta escola bíblica em que aprendemos, Senhor, a conhecer mais o Teu nome, e aprender mais e também receber a unção de o que é o verdadeiro o poder do nome de Jesus Cristo.
Queremos também agradecer aqui o nosso pastor Leitão por nos ensinar também e ter a paciência para nós, Senhor, ajudar nessa escola bíblica, Senhor. Abençoe o pastor Leitão, a todos os nossos irmãos aqui dos nossos ministérios e que nos proteja a nossa ida para casa, Senhor, e que no domingo, Senhor, estemos aqui juntos para também adorar, louvar, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, e, juntamente com os nossos irmãos, Senhor, e também ouvir a palavra, Senhor, e que o orador do domingo que fala para o teu Santo Espírito e que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, Senhor. Por isso dizemos obrigado a Jesus. Amém? Amém.